Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Alegro-me pela oportunidade, mais uma vez, como graça de Deus, de nos congregarmos aqui na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, como povo de Deus. Alegro-me em receber a cada um de vocês, de modo especial os que vêm pela primeira vez. Desejo que a experiência de escutarmos juntos a Palavra de Deus e celebrarmos a Eucaristia seja uma experiência fecunda, sustentadora de sua vida e do seu caminho e bênçãos para a sua família. No centro da nossa oração hoje, da nossa oração eucarística, somos chamados a colocar a nossa pátria brasileira. Hoje é Dia da Pátria. Ao celebrarmos o Dia da Pátria, lançamos um olhar sobre a sociedade brasileira e constatamos os desafios enormes que nós temos a enfrentar. Desafios sociais, humanos, culturais, desafios ambientais. Somos chamados a crescer na consciência cidadã de nossa contribuição importante e indispensável para que nós sejamos uma sociedade justa e solidária. Por isso, lançamos um olhar sobre os mais pobres e sofredores e somos desafiados e interpelados a escutar o seu grito, o grito dos sofredores, o grito dos pobres, o grito dos excluídos. E fazemos isso exatamente pela nossa condição de discípulos e discípulas de Cristo, em primeiro lugar. Não fazemos simplesmente porque somos deste ou daquele partido, desta ou daquela ideologia, deste ou daquele interesse. Somos chamados a lançar o nosso olhar sobre a sociedade brasileira como cidadãos na condição de discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos de uma sabedoria especial. Não nos bastam as estratégias, nem apenas simplesmente os cálculos. Jesus adverte que alguém que vai fazer uma construção tem que calcular as suas condições e os seus recursos. Dá o exemplo daquele que vai para a guerra, tem que calcular se tem condições de enfrentar o inimigo e o enorme desafio de ser combatido. Não bastam para nós os cálculos e as estratégias. Nós precisamos, na condição de discípulos e discípulos de Jesus, ter uma sabedoria que não vem de nós, que não está nas nossas argumentações simplesmente. Uma sabedoria que não se adquire, não se pratica, simplesmente porque nos posicionamos de um lado, defendendo esta ou aquela perspectiva. Ao contrário, somos chamados a nos abrir ao diálogo, um diálogo que possa fazer de nossas diferenças uma riqueza e que nos qualifique humana e espiritualmente. Cálculos e estratégias são importantes, mas o que conta mais na condição nossa de discípulos e discípulas, para contribuirmos com um tempo novo, com a fraternidade solidária, com a fraternidade entre nós, é a sabedoria que vem do alto. Por isso o livro da sabedoria faz esta pergunta: qual de nós tem a condição de conhecer o desígnio de Deus? Somos chamados a conhecer o desígnio de Deus e só o podemos fazer pela ação do Espírito Santo. Não fazemos simplesmente com as perscrutações de nossa inteligência. Não conhecemos as coisas e os caminhos corretos no tempo em que vivemos apenas por nossa experiência. Inteligência, experiência, aptidões contam muito, mas conta muito mais e é determinante aquilo que nos inspira o Espírito Santo de Deus, a quem nos devemos abrir. Do contrário, nós veremos
acirrar as polarizações, os ataques, os preconceitos, a incompetência humana de viver a fraternidade universal. É preciso, então, amado e amada de Deus, aceitar o convite do Senhor de tomar a própria cruz, conhecendo a si mesmo e segui-lo no caminho. Somos desafiados, portanto, a uma grande mudança de mentalidade para alcançarmos aquilo que o Senhor quer nos mostrar e espera de cada um de nós. O exemplo concreto temos na segunda leitura da carta de São Paulo a Filémon. São Paulo escreve a Filémon, um amigo seu, para falar de uma situação que fez com que ele mudasse de mentalidade. São Paulo devolve, embora esteja na prisão e como ele testemunha, necessitado dos cuidados de Onésimo, ele o devolve ao seu dono. Ele tinha fugido, era um escravo. São Paulo ajuda Filémon a compreender que ninguém é escravo de ninguém. Pelo contrário, somos todos irmãos e irmãs uns dos outros. Nós, no entanto, multiplicamos situações de escravidão quando somos indiferentes ao grito dos excluídos e dos pobres. Nós multiplicamos as escravidões quando nós nos apegamos àquilo que possuímos, quando não somos capazes de abrir as mãos e o coração para a generosidade, quando simplesmente procuramos o nosso bem-estar e as condições que nos favorecem. Precisamos mudar de mentalidade, não polarizando entre nós nas discussões e nem nas escolhas políticas. Precisamos, entre nós, fazer a experiência do diálogo, da escuta mútua, para mudar a mentalidade a partir do critério importante da fraternidade solidária. Filémon pensava Onésimo como um escravo seu, como uma propriedade sua. Paulo o devolve, mas o devolve como irmão, e argumenta que o recebimento dele seja não simplesmente de novo como escravo, mas como um irmão, como se fosse a próprio Paulo recebido. Paulo ajuda a Filémon a compreender que a dignidade humana é preciso ser respeitada e é o tesouro de nossa vida. Olhando, portanto, amados e amadas de Deus, a nossa vida, o nosso caminho, somos chamados a nos modificar muito profundamente, para deixarmos os apegos e a mesquinhez que muitas vezes tomam conta do nosso coração e não nos deixa agir segundo o desígnio de Deus e conhecê-lo profundamente, transformando nossos corações. Por isso, voltamos o nosso olhar para o coração da Igreja em Roma e damos graças a Deus hoje pela canonização de São Pier Giorgio Frassati e de São Carlos Acutis, exemplos bonitos de simplicidade, sobretudo de amor aos simples e aos pobres, de respeito inteiro à dignidade humana. Compreendemos, portanto, que a santidade de vida é o nosso lugar, é o nosso compromisso, é o nosso desafio e é o nosso projeto de vida. Para isso, precisamos depor os orgulhos e as soberbas, retirar de nosso coração tudo aquilo que nos impede de viver a fraternidade solidária. Esses jovens canonizados no dia de hoje nos inspirem e transformem nossos corações em lugar de morada do amor de Deus e nossas vidas sejam um compromisso com a vida de todos, sobretudo daqueles que sofrem mais e daqueles que mais precisam. Tomemos a nossa cruz, que é a nossa própria vida, nossos limites humanos, nossas dificuldades humanas e espirituais, mas sigamos a Cristo, Senhor, e invoquemos diariamente pedindo que a sabedoria do alto nos venha pela ação do Espírito Santo, para que, conhecendo os desígnios de Deus,
nós sejamos no coração do mundo irmãos e irmãs um dos outros, e assim conquistaremos a santidade de vida. Deus nos conceda essa graça e seja renovado em nossos corações este grande compromisso. Amém.